Programa ADVJus. Oferecimento. Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. A ARP. Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. Olá, muito boa tarde. Com imensa satisfação, estamos iniciando mais um ADVJus. Nesta semana, marcamos presença na Livraria Mizuno e Leitão, palco de lançamento de mais 3 obras jurídicas. Você vai conferir comigo tudo o que aconteceu por lá. E mais, uma entrevista com o Dr. Raul Miguel Freitas Oliveira, autor de várias obras. É daqui a pouquinho, aqui no ADVJus. Fique aqui. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Ligue 3965-5158. Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Qualisystem Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado. Ambiente agradável e tranquilo. Espaço para leitura e cafeteria. Parcelem até 10 vezes sem juros e entrega em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Visite-nos em 2 endereços. Otto Bens, 1201 na Ribeirânia e Duque de Caxias 1258 no centro. 3636-1375. Ok, voltamos com o ADVJus. Você vai conferir agora a noite de autógrafos na Livraria Mizuno e Leitão. Veja como foi. O espaço nobre da Livraria Mizuno e Leitão acolheu significativa noite de lançamentos de obras jurídicas. O Dr. Raul Freitas Oliveira apresentou suas 2 obras, Concessão Florestal e Previdência dos Servidores Públicos, ambas da editora JH Mizuno. A outra obra lançada foi Curso de Processo Penal, cujo autor é o Dr. Antônio Alberto Machado, que falou ao ADVJus. Olha, eu fico especialmente gratificado pelo fato de que esse curso já está na sua 5ª edição, o que demonstra que ele tem alguma utilidade, que ele de alguma maneira contribui com a difusão da cultura jurídica. E é um livro que tem uma perspectiva didática muito acentuada, porque ele foi um livro que nasceu na sala de aula, né? Fruto das aulas de processo penal que eu ministro na Unesp de Franca há 25 anos. E eu tentei, portanto, imprimir ao texto uma linguagem o mais clara possível, mais objetiva possível, para que ele atingisse a sua finalidade de esclarecer os problemas básicos e fundamentais do processo penal. A Livraria Mizuno e Leitão inova e oferece seu espaço aos autores que desejarem promover noite de autógrafos em novos lançamentos. Legal, comigo aqui no estúdio então, o Dr. Raul Miguel de Freitas Oliveira. Ele é advogado, procurador-geral da Câmara de Santa Bárbara do Oeste, autor de várias obras jurídicas. Ele é docente aqui da USP, aqui de Ribeirão Preto. E com a gente nessa oportunidade, nós vamos falar a respeito de 2 recentes obras, Concessão Florestal e Previdência dos Servidores Públicos. 2 obras interessantíssimas da JH Mizuno, a editora, e que você pode encontrá-los lá na Livraria Mizuno e Leitão aqui de Ribeirão Preto e nas demais boas livrarias
do ramo aqui de Ribeirão Preto e também da região. Dr. Raul, eu quero lhe agradecer pela presença hoje aqui no estúdio do ADVJus, e o assunto que a gente vai falar realmente é das suas obras. Para a gente é uma satisfação recebê-lo. Eu que agradeço, doutora, o convite de estar nesse conceituado programa. Estou à disposição para o que for necessário. Doutor, inicialmente eu gostaria que o senhor fizesse aí uma breve reflexão que se diz respeito à sua primeira obra, né? A concessão florestal, um tema muito atual, né, doutor? Sem dúvida. Doutor, a obra Concessão Florestal é uma obra que foi editada nesse ano pela JH Mizuno, editora de Leme, e versa sobre um contrato administrativo que a União, os estados e até mesmo os municípios que possuam florestas públicas podem estabelecer com o particular, com madeireiras, enfim, com empresas que se dediquem à exploração da floresta pública. É um contrato que visa preservar, como instrumento de preservação das florestas públicas, mas permitindo uma exploração sustentável por um plano de manejo florestal por intermédio de madeireiras, que vão remunerar o poder público por meio de um preço público por conta dessa exploração. Certo. Então, é muito importante, o senhor falou a palavrinha, né? Exploração sustentável, né, doutor? O senhor acredita que realmente o Brasil tem condições de partir aí para uma inovação desse naipe? Evidentemente que é muito importante, né, que se preserve a floresta, mas que também consiga dali tirar sustento para tanta gente que precisa. O Brasil parece que tem assim, uma fiscalização tão deficiente. O senhor acredita que realmente seria possível aqui? Bem, o modelo que foi criado na legislação federal é um modelo baseado em experiências de sucesso, sim, como em alguns países como o Canadá, que também tem bastante floresta pública, né? Lembrando que no nosso país, mais de 70% das áreas da Amazônia Legal, que inclui, por exemplo, o estado do Amazonas, parte do Maranhão, parte do Tocantins, parte do Mato Grosso, do Acre, mais de 70% dessa área, desses estados, é de florestas, é de áreas públicas, ainda recobertas por florestas. Mas a crítica, como bem apontada pelo doutor, é de que o poder público, na medida em que ele próprio não consegue gerir, administrar essas grandes áreas, será que ele teria a competência, ele teria a capacidade para efetivamente administrar por intermédio desses contratos? O que o poder público federal principalmente está fazendo por intermédio lá do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro de Florestas é justamente criar uma infraestrutura para ser possível essa preservação por meio desse instrumento. Sob o ponto de vista jurídico, temos, sem dúvida, como toda a legislação ambiental brasileira, uma legislação evoluída, de ponta, sim, mas que necessita de uma estrutura do poder público para ser efetivamente protetora, né, do desenvolvimento sustentável do nosso país. Na verdade, o senhor está me falando que a gente vai necessitar, após essa implementação, de uma fiscalização do poder público. Fiscalização do poder público quanto aos contratos que vão ser estabelecidos, que vão ser cumpridos pelos particulares, uma fiscalização do poder público quanto aos direitos e deveres desses contratantes, do concessionário explorador da floresta pública, visando sempre a proteção da floresta conforme o plano de manejo que for aprovado pelo órgão ambiental competente. Tá certo, doutor. Você está comigo aqui no ADVJus e eu gostaria muito que você participasse mandando para nós a sua sugestão de tema. Participe aqui. Nosso endereço é programa@advjus.net. Fique aqui com a gente. Voltamos já já. A ARP, a Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Ligue 39655158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado. Ambiente agradável e tranquilo. Espaço para leitura e cafeteria.
Parcelem até 10 vezes sem juros e entregue em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Visite-nos em 2 endereços. Otto Bens, 1201 na Ribeirânia e Duque de Caxias 1258 no centro. 3636-1375. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137 3234 2720. Legal, voltamos então hoje aqui com o Dr. Raul Miguel Freitas Oliveira. Doutor, gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa obra maravilhosa aí, Previdência dos Servidores Públicos, né? Essa obra que a gente já mostrou de sua autoria. Bem, essa obra Previdência dos Servidores Públicos, doutor Marco, também foi uma obra que se originou da pesquisa que fizemos lá no Largo de São Francisco, no nosso nível de mestrado, sob orientação da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, assim como a concessão florestal foi do nosso doutorado. Mas, enfim, essa obra, Previdência do Servidor Público, aborda exatamente o chamado regime próprio de previdência social, ou seja, os institutos, as autarquias, normalmente, que existem em prefeitura, no âmbito municipal, no âmbito estadual e mesmo no âmbito federal, que possui todo um regramento jurídico próprio a respeito da aposentadoria, pensões, benefícios previdenciários para os servidores públicos titulares de cargo efetivo. E essa obra, ela é inovadora hoje porque foi nela agregado um capítulo 7º sobre a previdência complementar do servidor público, que é um novo modelo de previdência criado recentemente no estado de São Paulo, em dezembro de 2011, e em 2012 no âmbito federal pela presidenta Dilma Rousseff, para os servidores públicos federais, a previdência complementar do servidor público. E a notícia que nós temos que também no Rio de Janeiro foi recentemente criado, são os únicos 3 entes da federação que possuem hoje a previdência complementar do servidor público. Então ela é uma obra que aborda tanto o regime próprio de previdência do servidor público, quanto a novíssima previdência complementar dos servidores públicos. Na sua opinião, quais são as principais inovações que chegou junto com essa nova lei? Bem, as inovações na previdência do servidor público, no regime próprio, elas se iniciaram com a emenda 20 de 98, ainda no governo do presidente FHC. Depois, no primeiro mandato do governo Lula, na emenda constitucional 41 de 2003, nós tivemos a consolidação da reforma previdenciária no serviço público. As principais inovações, de forma muito direta, porque temos uma limitação de tempo, são relativas à contribuição, na obrigação do servidor público contribuir, e antigamente nós tínhamos contribuição quando muito para a pensão e a aposentadoria era paga pelo caixa do Tesouro Municipal, não é mesmo? Isso mesmo. E a solidariedade, que é um princípio também que nós abordamos no nosso trabalho, e o chamado equilíbrio financeiro atuarial. Existe toda uma legislação constante, principalmente na Lei 9717 de 98, que disciplina um modelo racional para a estruturação desses regimes próprios, doutor Marco. De tal forma que ele precisa ser equilibrado, ele precisa ter cálculos atuariais, alguns órgãos de gestão com participação do servidor público, de tal forma que eu vejo uma inovação muito interessante nessa previdência, que é uma previdência do servidor público para o servidor público com participação do servidor público. Eu vejo isso como uma das principais inovações positivas para o funcionalismo público brasileiro. Que bom, doutor. Doutor, podemos afirmar que as reformas dos sistemas de previdência é uma tendência dentro da atual evolução aí dentro Estado, sem dúvida, doutor Marco. As reformas, nós temos estudado e visto reformas da Previdência desde a década de 1980, ou seja, lá no século passado, principalmente em países aqui na América Latina, mas também na Europa, mesmo nos Estados Unidos, em outros países do mundo, sempre porque está havendo uma razão simples. As pessoas estão vivendo mais tempo. É verdade, doutor. Inclusive nesse viés,
as pessoas vivendo mais, evidentemente que eles vão ter um tempo maior de recebimento do benefício. Do benefício, sem dúvida. Consequentemente, tendo mais gente, pode ser até que esse benefício venha a ficar num patamar menor, é isso mesmo? É verdade. Essa é uma das causas do chamado desequilíbrio atuarial ou desequilíbrio geracional da Previdência. Né? E para se evitar isso, o que tem que se fazer? Ou se fixar regras em que as pessoas trabalhem mais tempo e, portanto, contribuam mais, ou aumentar o montante da contribuição para que possa se formar reservas passíveis de atender o custo previdenciário posterior, ou, como o senhor disse, diminuir o benefício. Infelizmente, num passado recente no nosso país, nós vislumbramos isso, né? Por exemplo, no próprio regime geral, muitas pessoas diziam, nossa, alguns tempos atrás eu me aposentaria com 20 salários mínimos, hoje eu não tenho 5 salários mínimos. Quer dizer, houve um achatamento dos benefícios, principalmente no regime geral, por conta disso também. Acontece, né, doutor? Legal, você que está comigo aqui no ADVJus, um recadinho. A partir de segunda-feira, a partir de amanhã, o ADVJus estará sendo enviado para todos os nossos colegas aqui de Ribeirão Preto e região. O ADVJus, jornal eletrônico. Aceite, por favor, no seu e-mail, ok? Nós vamos fazer um ligeiro break, voltamos já já. Aguarde, por favor. ADVJus, o seu mais novo portal de debate sócio-jurídico. Apresentado e redigido por advogados especialistas de Ribeirão Preto. Aos domingos às 12 horas, entra no ar o programa inédito. O site advjus.net possui conteúdo interativo, além do jornal eletrônico que aborda temas variados, direcionado principalmente aos operadores do direito de uma maneira geral. ADVJus, entre em contato pelo 36248774 ou acesse advjus.net e um de nossos representantes vai até você. Legal, voltamos aqui então, falamos com o nosso ilustre convidado hoje, o Dr. Raul. Dr. Raul, nessa linha de argumentação que a gente estava aí falando, da dificuldade, né? Aumenta a expectativa de vida, diminui o valor do benefício. O senhor acha importante que se institua aí a cobrança para os inativos? Pois é, doutor Marco, esse é um assunto bastante controvertido, polêmico, né? A crítica, muitas vezes, que temos, até com razão, dos inativos é de que eles contribuíram tanto tempo durante a sua vida laborativa e aí, chegando no momento da aposentadoria, é surpreendido com a criação, na emenda 41 de 2003, da contribuição dos inativos e dos pensionistas. Isso para aqueles que percebam um benefício previdenciário no regime próprio que seja superior ao limite do regime geral, que hoje está por volta de quase R$4.000, 3.900 e pouco, né? Os valores atuais eu não tenho os quebrados, mas enfim, quase R$4.000, mas quem perceber a aposentadoria acima dos R$4.000 tem que verter contribuição de inativo e contribuição de pensionista também, né? No caso da pensão no mesmo valor, né? Acima do teto do regime geral. Sim. E é uma questão polêmica, tanto que nós temos conhecimento, né, que há uma emenda constitucional tramitando justamente para se extinguir a contribuição de inativos. Mas o que a gente precisa ter, de forma muito racional, verdadeira, é entender que no conceito de custo previdenciário, ou seja, de quanto custa para a gente sustentar o nosso regime de previdência, no caso aqui no RPPS, essa contribuição de inativo e pensionista, em razão do princípio da solidariedade, que está no caput do artigo 40 da Constituição, essa contribuição vai também suportar esse custo financeiro. Portanto, retirá-la, doutor Marco, significa o seguinte: a quem esse custo será transferido? A geração daqueles que estão trabalhando. Com isso nós teremos um aumento, portanto, possivelmente um aumento na contribuição dos que estão na vida ativa, laborativa ativa, né, do servidor público ativo. Quer dizer, o custo existe. Se o pensionista e o aposentado na contribuição de inativo e pensionista é chamado pela Constituição e pela legislação a ajudar a suportar esse ônus financeiro, retirar esta contribuição
significa transferir alguém. A quem? Ao Estado? Ou que é o empregador? Ou ao servidor público ativo? É esta, portanto, a grande dúvida, a grande questão que nós nos deparamos. Tá certo, doutor. Justamente é nesse caminho aí que eu gostaria que a gente continuasse um pouquinho mais. Queria que o senhor falasse a respeito de o que está implícito realmente lá dentro do princípio da solidariedade no regime da RPPS. Pois bem, o princípio da solidariedade, como dito, ele foi incluído posteriormente. Ou seja, quando veio a emenda 19 de 98, nós tínhamos apenas na redação original do artigo 40, modificado pela emenda 19 de 98, apenas os dois princípios, do equilíbrio financeiro e atuarial e da contribuição. Aí, em 2003, primeiro ano do governo Lula, tivemos a emenda 41, que hoje também está sendo questionada pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, né, lá no Supremo Tribunal Federal, justamente por conta desses escândalos que tivemos do mensalão, de compra de votos, né, em corrupção, tese, né, corrupção, compra de votos no Congresso Nacional, inclusive nessa reforma da Previdência, né, na emenda 41. Mas, enfim, nós tivemos a inclusão desse princípio da solidariedade no texto constitucional nesta emenda, justamente para viabilizar a instituição desta contribuição dos inativos e pensionistas. Podemos dizer que a solidariedade, se não fosse usada para esse fim, no regime próprio de previdência, ela significaria, em sentido amplo, a existência de uma solidariedade intergeracional. Sim. Ou seja, os atuais servidores ativos vertendo contribuição para o fundo previdenciário para pagar a aposentadoria dos atuais aposentados, que lá no passado fizeram o mesmo para a geração passada. Então é a solidariedade entre gerações e intergeracional, no sentido de que num regime previdenciário, principalmente se for pelo regime financeiro de repartição simples ou de caixa, se faz pela contribuição dos ativos, suportando o custo previdenciário da aposentadoria dos inativos, na esperança desses ativos, quando forem inativos, a geração futura fazer o mesmo por eles. Certo. Doutor, agora rapidinho, o senhor acha que corre-se algum risco de chegar-se aí a uma situação de extrema dificuldade, que vai beirar o caos daqui 8, daqui 10 anos, se a gente continuar tudo da forma como está, com a Previdência? Excelente pergunta, doutor Marco. Eu acho que a Previdência, tanto no regime geral quanto no regime próprio, ela precisa realmente de muito cuidado do poder público e, principalmente, eu defendo, de participação da sociedade. No caso do regime próprio de Previdência Social, nós temos na 9717, na Lei 9717 de 98, a criação de um modelo em que vai se impor ao poder público a participação do servidor público na gestão da sua previdência. Eu acho que o grande ganho que o servidor público tem, e eu como servidor público que sou também, participo disso, é de se inserir nos órgãos de gestão da sua previdência. Porque a gente fica pensando na Previdência do regime geral, lá em Brasília, no INSS, e não temos participação lá. Mas se for uma Previdência bem gerida, bem administrada no nível municipal, por exemplo, nós servidores municipais ou servidores estaduais, com participação efetiva do servidor, com certeza nós vamos contribuir para uma previdência melhor. Tá certo. Doutor, eu quero agradecer muito aqui a sua presença aqui no ADV Jus. Nós temos aí um minutinho, uma breve consideração para aqui para o ADV Jus. Bem, eu só tenho a agradecer esse convite do doutor. É um prazer estar aqui nesse programa, um programa que está cada vez mais crescendo, ganhando espaço. É um serviço público que o doutor está para a comunidade jurídica, mas não só para a comunidade jurídica, eu acho que para toda a comunidade, para toda a sociedade, no sentido de tornar as pessoas mais conscientes, conhecedoras de seus direitos relativos a direitos fundamentais, sociais, enfim. Tudo isso só vem a contribuir para um Brasil melhor. Eu só tenho a agradecer de estar sendo hoje um coadjuvante no seu programa. Com certeza, muito obrigado, doutor. O ADV Jus vai voltar na próxima semana. Um grande abraço, até lá.
Programa ADVJus. Oferecimento. Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui.